O Brasil e o futebol está de luto. Maior ídolo da história do Vasco da Gama, Roberto Dinamite morre aos 68 anos. Ex-jogador lutava contra um câncer no intestino. O ex-jogador Roberto Dinamite faleceu na manhã deste domingo 08, em decorrência de um câncer no intestino, que vinha realizando o tratamento desde o fim de 2021. Considerado o maior ídolo da história do Vasco da Gama, ele tinha 68 anos. A informação é do portal G1. Neste sábado, 07, ele teve uma piora no quadro e foi internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Carlos Roberto Gama de Oliveira nasceu em 1954, em Duque de Caxias. Aos 17 anos, marcou seu primeiro gol pelo Vasco em uma vitória por 2-0 sobre o Internacional e ganhou o apelido que marcou sua carreira. Ao longo dos anos como jogador, marcou 708 gols em 1.110 jogos pelo Vasco. Com o clube, conquistou um campeonato brasileiro 1974 e 5 campeonatos cariocas, 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992. Ele também jogou pelo Barcelona na Espanha em 1979, mas voltou ao Rio de Janeiro no ano seguinte. Na seleção brasileira disputou 2 Copas do Mundo, 1978 e 1982, e uma Copa América, 1983. Também teve passagens pela Portuguesa e pelo Campo Grande no Brasil. Sua despedida dos gramados aconteceu em 1993, em um jogo amistoso entre o Vasco e o La Coruña da Espanha no Maracanã. Aposentado, ele foi eleito presidente do Vasco em 2008. Além de craque em campo, o jogador também marcou presença na TV. Roberto fez algumas participações em programas de televisão, também apareceu brevemente na novela Que Rei Sou Eu, 1989, quando tinha apenas 35 anos. Na trama, ele aparece em cena com Charles Miller, Luiz Gustavo, enviado pela rainha da Inglaterra para vender o futebol para o reino de Avilan. O craque deu vida a Bob, que tenta ensinar a corte a jogar o esporte. O câncer de intestino, também chamado de câncer de cólon, doença que o ex-jogador Roberto Dinamite tinha, é um dos 3 tumores malignos mais frequentes no Brasil. O ex-atleta morreu neste domingo, 8, aos 68 anos. Foi esse mesmo tipo de câncer que acometeu o Rei Pelé, morto no fim de dezembro. Maior ídolo da história do Vasco, Dinamite foi diagnosticado com a doença no fim de 2021, teve uma piora no quadro de saúde e foi internado no sábado, no Hospital da Unimed no Rio de Janeiro. O câncer de cólon e reto responde por cerca de 10% de todos os casos da doença no país, segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA. A estimativa é que mais de 40 mil pessoas tenham sido diagnosticadas somente no ano passado. Entre os homens, fica atrás apenas do câncer de próstata, entre as mulheres, atrás somente do câncer de mama feminina. O câncer de intestino abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon e no reto final do intestino, imediatamente antes do ânus, e também é conhecido como câncer de cólon e reto ou coloretal. A doença é tratável e, na maior parte dos casos, curável se detectada em estágio inicial, antes de se alastrar para outros órgãos. Nós do canal Notícias e Fatos lamentamos muito por essa perda. Desejamos conforto aos familiares e torcedores do Vasco. Deixamos aqui as nossas condolências ao futebol brasileiro que hoje está em luto com essas 2 perdas lamentáveis, Pelé e Roberto Dinamite, 2 ícones do futebol. Muito obrigada por assistir o canal Notícias e Fatos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu link para mais informações.